Mestre Jesus, dissestes que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali estarias. Então, aqui estamos nós, pedindo a tua permissão para realizarmos os nossos estudos da tarde, pedindo que a tua luz, iluminando as nossas mentes, desperte em cada um de nós a capacidade de aprender e de reter esse aprendizado, a fim de que consigamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que a tua presença entre nós nos faça ainda mais amoráveis, mais tolerantes e pacientes. Dê-nos forças para vencermos as dificuldades, principalmente as dificuldades que trazemos em nossas almas. Que possamos, com o auxílio desses estudos, com o amparo dos bons espíritos, chegarmos ao final desta jornada um pouquinho melhores do que principiamos. Assim, com a tua permissão, iniciamos os estudos com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, Pai, acima dos nossos desejos, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação e livra-nos de todos os males, tanto materiais quanto espirituais, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. E assim seja. Que assim seja, Senhor. Amém. Obrigado, dona Maria Ângela. Boa noite, Maria Eduarda, Bruno. A gente começa, então, o estudo da dupla vista, que é um dos tipos de mediunidade. Eu sei que, talvez, para muitos, a doutrina espírita já está acabada, finalizada, e até parece, pelo fato de que a gente ainda não aprendeu direito sobre ela, mas não mesmo. Muitas coisas precisam ainda ser organizadas. No livro Obras Póstumas, o Allan Kardec deixou isso claro, que a doutrina espírita estava iniciando. Ele colocou 5 livros para a gente estudar, depois veio o Chico com a missão específica de completar o trabalho do Allan Kardec. Então, não é que a gente não respeite o trabalho de outros médiuns, respeitamos muito todos aqueles que fazem o bem e usam a mediunidade em favor do próximo. É que o trabalho do Chico é a continuação do trabalho de Allan Kardec, pelo grupo de espíritos que ele veio representar aqui na Terra. E mesmo assim, muitas coisas ainda precisam ser completadas. Nós estamos vendo isso hoje, pesquisadores trabalhando na mediunidade aqui no Brasil. Do material que o Wilson mandou hoje, o pesquisador lá ficou interessado porque ele foi ajudado na adolescência a superar um problema devido aos passes que ele recebeu, né? Em posição das mãos. Então ele foi atrás, se tornou um cientista e foi estudar realmente se isso tinha efeito. E o cientista faz isso independente de religião, né? Verificando que houve efeito estatístico, que é uma maneira secundária de provar o método científico, em que você não consegue ver a energia sair da mão. Até o momento, os aparelhos que mostram isso não são aparelhos
à disposição de todos e nem de qualquer laboratório científico, você então verifica o resultado da vontade, do mecanismo de imposição das mãos, e por algo que as pessoas não veem, a conclusão mostra que isso acontece. Como o caso da oração, que nós já vimos que pesquisadores estrangeiros fizeram o estudo, né? E chegaram à conclusão de que a oração faz diferença, mas ninguém viu a onda de energia sair do coração, da cabeça, do indivíduo que estava orando e chegando àquele que estava recebendo. Eu acredito que essa tecnologia ela já existe, ela não tem interesse em fazê-la se tornar realidade. Por exemplo, os aparelhos que captam as energias dos planetas distantes, das estrelas, das galáxias, eles poderiam captar essa energia aqui do homem. Se a gente pegasse um super telescópio desse, invertesse e dirigisse para determinados fenômenos aqui, né? Só que são milhões de dólares gastos em que o homem ainda mostra a ausência dele mesmo na busca de questões exteriores, mas pouco olhando para dentro de si. Interessantemente, no mesmo ano que o homem chegou à Lua, eles enviaram um batiscafo na Fossa das Marianas, lugar mais profundo da Terra, e só que o que nós sabemos da Lua, por exemplo, de Marte, é um conteúdo de informação maior do que do fundo do mar da Terra, do que, por exemplo, do subsolo, do núcleo da Terra, das profundezas do planeta. Tanto da crosta terrestre quanto das estruturas mais profundas, Cial acima e o NiF, né? Cial de silício e alumínio, cima de silício e magnésio, NiF de níquel e ferro, que é a estrutura central do planeta. Isso mostra que ainda não tem tanto interesse em conhecer o homem, conhecer a sua estrutura íntima. A psicologia tem feito esse trabalho através dos estudos comportamentais, que boa parte deles é por via indireta, através de várias descobertas, e a psicologia ainda requer uma afirmação em termos do modelo científico, biológico, físico, para gerar as suas conclusões, porque ainda há muita metafísica, muita opinião onde deveria ter resultados mais diretos. Bem, por que nós falamos isso? Porque a própria doutrina espírita está em crescimento também. Então, quando nós falamos em mediunidade, o Allan Kardec conceitua como sendo a relação que nós temos com o mundo espiritual. E intermediário, o nome médio é aquele que intermedia o mundo espiritual com o mundo material. Só que fica na nossa cabeça que esse intermédio é entre espíritos encarnados. Mas nós estamos vendo, no caso do sonambulismo, por exemplo, do estático, que é o próprio médium que coloca o espírito fora, o mais desprendido do corpo físico, para trazer as informações. Então, nesse caso, essa mediunidade, ele é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, mas não necessariamente ele busca informação por via outro espírito que está dando informação, como no caso da psicofonia, no caso da audiência, da vidência, e outros casos, em termos de inspiração. O caso da dupla vista é idêntico ao do sonambulismo e do estático. É o espírito que está encarnado, chamado alma, é que sai um pouco da matéria e começa a entrever o mundo espiritual. E ele passa a ver e a sentir aquilo que os
encarnados normalmente não veem, né? Essa que é a questão. Então, nós devemos compreender essa diferença. Isso é uma situação associada à mediunidade, como vidência, audiência, psicografia, psicofonia? É. Só que daí não é um espírito que está agindo através do médium, é o médium que está buscando a informação, ele recebe a informação. Ela pode ou não ser mediada por um espírito. A maioria das vezes é sim que o médium percebe, ele não faz isso sozinho, que é o espírito responsável por cuidar da mediunidade do médium. O mentor, segundo André Luiz, é quando o médium chega à capacidade de fazer o trabalho pelo próximo, ele precisa de uma ligação direta com o mentor espiritual dele. Aí ele passa a receber a categoria de mentor, esse espírito que faz isso. Antes disso, pequenos momentos de mediunidade não requer um mentor, não requer um espírito trabalhando especificamente com o médium. Ele tem um espírito protetor dele, mas ainda não é o mentor espiritual. Vamos falar assim, de acordo com o que o André Luiz nos fala, nos domínios da mediunidade. Então, a dupla vista é a capacidade que o indivíduo tem, fala dupla vista, mas tem outras sensações também, que de perceber alguma coisa no pensamento alheio, das vibrações que envolvem o nosso mundo, em saindo do corpo, ou se afastando um pouco da matéria e se ligando ao mundo espiritual, de uma maneira rápida, mas suficiente para ele absorver essas informações. Então, vamos ler aqui a primeira e a gente vai comentando. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa, que se chama dupla vista, é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Aí está falando de vista, mas na verdade tem mais do que vista, né? Compreendem isso? Eu vou dar um exemplo bem prático disso, tá? Bem prático, tá vendo? Vocês já tiveram algum professor que você conversava lá no fundo e o indivíduo ouvia, sabia a sua voz, olhando para o quadro, ele te ouvia falando, ele chamava atenção? Vocês já viram uma coisa dessa? Não? Nunca aconteceu com ninguém, não? A gente tinha uma professora que falava assim, mas essa mulher tem olho nas costas, porque não tem condição. Ela estava lá dando aula, falava, fulano, fica quieto aí que estou te ouvindo. Eu falei, como? O cara estava cochichando. Estava um barulhão, assim. Nunca aconteceu isso, não? Ninguém que vocês não conhecem pessoas assim, não? Parece que não. Não lembro, não. Não lembro, não. Eu falo para vocês de mim mesmo, uma coisa impressionante. Quando eu estava dando aula, às vezes eu estava de costas, eu sabia quem estava conversando e a imagem se formava na minha mente, assim, eu olhava para trás e já falava. A imagem se formava, assim. E, interessantemente, que a gente ouvia os outros falarem alguma coisa, diante da multidão conversando, você conseguia ouvir só a conversa entre duas pessoas. É como o espírito se desprende, vai nessa direção, ouve e volta. Eu acho que tem mais gente aqui que tem esse tipo de experiência, não tem, não tá, eu não tenho certeza se é assim, ou aquela sensibilidade, assim, diante de alguma coisa, que você tem uma intuição muito forte do que está acontecendo, mas você tem certeza que você pegou o pensamento da pessoa que estava falando, que estava dando informação. Tem não? Ah, então tá. Acho que sim. É? Mais gente aí tem vergonha de falar essas coisas? Tem medo? Acha que é coisa do outro mundo? Então tá. Essa mediunidade, a dupla vista,
é a principal mediunidade, do meu ponto de vista, junto com a psicofonia que a gente tem, que apresenta para nós, porque ela gera uma relação quase que ostensiva com o mundo espiritual. Então, muitas vezes a gente está conversando, está fazendo uma oração, estamos falando das coisas, o mundo espiritual nos aparece como imagens rápidas que vêm com sentimentos, ideias e a situação que está acontecendo ali. Mais do que qualquer coisa, é uma dupla vista. É você ter essa observação. Outras coisas... Pode falar, dona Maria Ângela. Eu não sei se isso é dupla vista, mas, por exemplo, quando eu trabalhava no Bezerra de Menezes, às vezes, durante a prece ou alguma comunicação, de olhos fechados, formava-se uma imagem, às vezes não muito nítida, eram sombras assim, e eu conseguia perceber, por exemplo, que era uma criança ou que era um barranco, sabe? Isso também é dupla vista? É, mais ou menos. O caso da senhora está caracterizando mais uma evidência do que uma dupla vista. Na dupla vista, você percebe o mundo espiritual sem que a imagem seja formada pelos espíritos. Pelo que a senhora está contando, pelo que eu percebi, são as imagens mandadas pelos espíritos para a senhora ter noção do que estava acontecendo ali. Mas a senhora tem uma dupla vista quando a senhora sente, por exemplo, que a pessoa que está próxima, ela não está vibrando bem, não está se sentindo bem, ou ela é muito carinhosa, ou ela está prestando muita atenção ou não naquilo que está acontecendo. Quando você sente a outra pessoa, a característica é mais de dupla vista do que esse caso que a senhora contou. Mas eu só não estou enganado, a senhora tem isso também. Às vezes, também, rezando, forma-se... A primeira vez que eu vi isso, eu estava rezando à noite, morava em São Paulo, e vi uma casa num campo, um lugar muito ensolarado, muito brilhante, e vi minha mãe com a minha sobrinha de mão dada na porta. Mas eu estava também de olhos fechados e concentrada. Quando eu percebi que eu estava vendo, aquilo sumiu. É a mesma coisa? Pergunta anterior? Não. Nesse caso, a imagem é jogada por um espírito ou a senhora relembra. Se for relembrado, aí não é mediunidade, mas é uma busca da memória do espírito, está mais sim para a dupla vista. Mas quando a imagem é muito nítida assim, normalmente ela é criada pelo nosso espírito amigo, que coloca essa imagem na nossa mente quando a gente está um pouquinho desfocado da realidade, o que passa a ser uma espécie de dupla vista na base dessa mediunidade. A dupla vista é algo que todo mundo tem, de uma maneira geral, é aquela percepção que você tem do ambiente, ela é mais ou menos apurada, né? Na dupla vista, você percebe as coisas que estão à volta de encarnados e desencarnados, da mesma forma quase. Porque é a alma que está saindo um pouco do corpo e está percebendo o ambiente. Por exemplo, em algumas psicofonias, tem e não tem, porque você pode ser empático sem ser dupla vista, e você pode ter a dupla vista e não ser empático, viu, Maria Eduarda? Mas quando você tem empatia, você facilita a busca da percepção pela pessoa que está do seu lado. Essa percepção da pessoa que está do seu lado, tendo a empatia, é mais um treino para a dupla vista, porque é uma espécie de caridade e você emancipa a alma, você desmaterializa. Mas, na psicofonia, algumas vezes, a gente estava dando palestra, antes da psicofonia começar, a gente percebia o ambiente em volta, os pensamentos, as energias. Então, naquele momento ali, é o espírito se afastando do corpo, facilitando o trabalho do espírito que ia falar.
Eu não vi o espírito que ia falar, repetia as palavras que ele me mandava, estava um pouco fora do corpo, quase no chamado desdobramento. Mas essa percepção do ambiente espiritual que é a dupla vista. Ou, por exemplo, algumas vezes a gente vai orar pelas pessoas, vai na casa das pessoas e a gente enxerga os órgãos internos da pessoa com colorações diferentes, colorações mais escuras, avermelhadas, ou colorações mais claras, dependendo da situação. E essa que é a dupla vista. Na verdade, é quase como se fosse um raio-x, de uma maneira assim mais profunda em termos médicos, né? É um raio-x do indivíduo. Você consegue ver os órgãos internos e perceber que aqueles órgãos estão com energias acumuladas, negativas ou não negativas, assim, boas ou não boas. Mais próximo da dupla vista está associado com isso. Mas quando você percebe o sentimento das outras pessoas, aí, no caso, Maria Eduarda, não por empatia, no sentido assim, você quer que a outra pessoa se sinta bem, você quer estar próximo a ela no auxílio. Isso facilita o processo da dupla vista. Mas quando você percebe a pessoa no sentido dos pensamentos, das sensações, do mal-estar dela, é que é a dupla vista. Veja que não é um conceito muito fácil, né? Tem esse conceito lá no livro dos médiuns e a gente lê e mesmo assim ainda fica em dúvida. Com o passar do tempo, depois de velho, que eu fui perceber a dupla vista em mim, porque até então quase ninguém fala disso nos centros espíritas. Nem sabia que tinha dupla vista. A maioria só se apega à psicografia, evidência e audiência. E tem também o médium sensível, né? Ele sente os outros espíritos, ele sabe que o espírito está lá. Também não é dupla vista. Ele sente por uma percepção mesmo, como se fosse o tato, assim como tem audiência que ouve, visão que vê, psicofonia que fala, o sensitivo é aquele que percebe que tem alguma coisa ali em volta, como se fosse uma expansão do sentido do tato. Fique à vontade, dona Maria. Aí, no caso, por exemplo, eu estou numa mesa e do outro lado manifesta-se um espírito e chorando, parecendo muito humilde. E eu sinto que ele não é aquilo que ele está dizendo. Isso é ser sensitivo, então? É. Também pode ser um médium audiente, só que é não mecânica, né? Chega o mentor e fala assim, olha, ele não está falando a verdade. Mas quem tem dupla vista e o sensitivo, ele nem precisa disso, ele percebe as más intenções. Isso acontece com o encarnado e com o desencarnado. Obrigada. Dispõe. Algum comentário? A dupla vista é quase que uma telepatia, né? Você percebe o ambiente à sua volta, percebe os pensamentos de encarnados e desencarnados. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Nem em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Eles falam menos e as pessoas se sentem mais. Aí que a empatia entra na pergunta da Maria Eduarda, pela sensibilidade, pela similaridade das vibrações. Por isso que os gêmeos univiterínicos que dão certo, eles sentem o pensamento um do outro, a dor do outro, a tristeza do outro, a alegria do outro. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos ossos sonâmbulos lúcidos. Ele desprende do corpo e enxerga o mundo espiritual. Essa também é a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Está dizendo que espíritos de mundos superiores se expressam com mais facilidade do que os espíritos encarnados em mundos inferiores, devido
a densidade da matéria. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. A mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de Buenadictia. Boa sorte, né? Algumas das quais dispõem dessa faculdade. E verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem dupla vista o que chamas visão. Na verdade, aquelas pessoas que leem as mãos, a gente até chegou a comentar sobre isso, né? Ela tem uma percepção do mundo espiritual, só que ela requer, assim, uma espécie de amuleto para poder instigar essa visão, né? Ela pega a mão da pessoa e sente, muitas vezes é a dupla vista. Ela nem sempre está assessorada por um espírito. Boa parte das vezes, se a intenção é financeira, acaba estando assessorada pelos maus espíritos. Mas, algumas vezes, não. Eu já contei para vocês isso, né, que eu fui numa senhora espírita, ela foi ler minha mão, aí eu perguntei para o amigo espiritual o que estava acontecendo. Eu falei, ela precisa olhar para a mão, e ali, quando ela olha para a mão, ela vê as linhas e ela sente a sua personalidade, a personalidade que ela está pegando na mão, mais por pegar na mão e estar próxima do que propriamente pelas linhas da mão. Mas como ela foi ensinada a fazer isso, ela meio que necessita pegar a mão da pessoa para ter essa visão. A gente vê que muitas vezes os médios, os centros, eles querem nos encostar, né? Pegar na nossa mão, colocar a mão no ombro, ficar perto mesmo, porque facilita o processo, tanto da dupla vista, quanto o processo da sensação, sensibilidade em relação às vibrações do outro. Essa é uma situação interessante, né? Em relação à espontaneidade. Eu forço para que eu esteja com as pessoas sem prestar atenção na vida espiritual delas. Não tenho esse desejo, na verdade eu nem gosto. Aí vem das pessoas que precisam de ajuda, aí o mentor espiritual vem, chama a atenção da gente para determinadas características, e aí a gente acaba aprendendo um pouco sobre isso. Então, de fato, assim, pode ser estimulado pela vontade, mas na maioria das vezes não. Não é nada interessante, nada legal para o médium ficar sabendo da vida dos outros, principalmente a parte espiritual, né? Não pode, não deve, a não ser para auxiliar mesmo. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim. O trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então, veja aqui, é trabalho, né? Então, também posso falar para vocês, eu fui professor de anatomia humana, né? Então, mostrar os órgãos para a gente é tranquilo, facilita bastante. Você sente, por exemplo, uma vibração pesada no pulmão, forma essa imagem rapidamente do pulmão e do ponto que aquilo está acontecendo. Teve um determinado momento que a Maria estava fazendo uma consulta online, o que ela estava fazendo, imediatamente eu percebi que a pessoa tinha sofrido um pequeno AVC, coisa pequena, isquêmica, um tempo atrás, mas que passou despercebido, quase ela não percebeu e nem a família percebeu, deixando poucas sequelas. Ó, isso ficou fácil de ver porque a gente conhece o cérebro, a estrutura anatômica do cérebro, a imagem se forma, tanto através da dupla vista, quanto se algum espírito quer mandar a mensagem. Ele manda a imagem para a gente de algo que a gente já está familiarizado, é mais fácil de absorver. Imagina para uma pessoa que não conhece as partes cerebrais, o espírito chega e fala assim, ó, o problema da pessoa ali, ó, foi um AVC no giro orbital. Ele vai entrar em órbita, porque não vai saber o que se trata. Então, o giro orbital é o giro frontal, uma parte do giro frontal inferior.
Não adiantou nada para a maioria aqui, não é mesmo? O giro frontal inferior está no lobo frontal. Ah, agora eu já estou mais ou menos sabendo onde é que está, na parte de baixo dele. Ah, tá, vou ter ideia. Então, quando você fala uma coisa, o próprio espírito desencarnado que olha para o nosso, ele nos dá uma informação que nós não conhecemos, nós não temos nem como buscar essa informação. Então, quando você trabalha, você adquire experiência naqueles assuntos, aí fica mais fácil de você compreender as ideias. Assim, voltamos de novo na interessante pergunta da Maria Eduarda. Então, a empatia pode desenvolver do ponto de vista? Sim. Você está trabalhando para poder sentir bem em relação ao próximo, dar ao próximo bons sentimentos, facilita muito você sentir o próximo. Tudo bem? Pode falar, fique à vontade. Dia das Tá. Mães, então, a senhora fica à vontade mesmo, pode até assumir o estudo. Deixa eu perguntar uma coisa. Hum. Qualquer mediunidade, ela pode ser desenvolvida a partir da vontade? Qualquer. Ou não? Você precisa ter já a predisposição. A predisposição, ela é nata. Porque todos somos médiuns. Então, toda ela pode ser desenvolvida pela determinação, pela vontade, com os limites da matéria, os limites da genética do indivíduo. Mas, cara, vamos pegar uma ideia. Que uma das mediunidades mais complexas é aquela em que o indivíduo pega um objeto e verifica a história do objeto. Você já ouviu falar disso no livro dos médiuns? Eu já ouvi. Então, essa mediunidade, ela é difícil. O Chico tinha, né? Eles até contam isso. Você pega um objeto e você sente a história do objeto, quem teve o objeto. Pelo objeto, é possível você achar o dono do objeto. Se ele tiver, por exemplo, sido sequestrado, sumido, você pega aquele objeto e, pelas vibrações do indivíduo, dono daquele objeto, você chega até ele. Aí, o que acontece? Se você quer desenvolver essa mediunidade, você vai, pega o objeto e começa a meditar sobre ele, tentar sentir as vibrações dele. Você pode fazer isso sempre. Pode fazer sempre. Com o passar do tempo, você começa a sentir se a vibração for boa, uma coisa boa, se a vibração for ruim, uma coisa ruim, que já é o começo do processo. Você está treinando para isso. Né? O nome disso é psicometria. A psicometria pode ser desenvolvida. O André Luiz conta essa história. Eles foram para um museu, aí tinha um relógio lá, aí ele está sendo treinado, pede para olhar para o relógio, tocar no relógio, e ele vê a história da família que ficava em frente àquele relógio. É psicometria. Você consegue acessar os escaninhos do mundo espiritual através das vibrações emitidas por um determinado objeto. Você pode fazer isso sempre. Pelo objeto você pode sentir isso. Por isso que os objetos da casa, eles acumulam as vibrações dos moradores da casa. Quando a pessoa vem e limpa o móvel com amor numa casa, ele também está removendo vibrações pesadas que porventura ficaram naquele móvel. Então, arrumar a casa, deixar a casa limpa, que isso não se transforme num processo de obsessão, né? Feito com carinho, remove vibrações pesadas. É uma espécie de de passe no ambiente da casa. Quando se lava uma louça com carinho, se faz uma comida com carinho, a gente coloca lá essas vibrações. Essas vibrações podem ser sentidas. Então, sim, qualquer mediunidade pode ser desenvolvida. É melhor sempre desenvolver amor, desejo do bem às pessoas, antes de desenvolver uma mediunidade. Para que a gente não utilize aquele, aquela oportunidade que Deus nos deu de maneira perniciosa ou que nos faça mal.
Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que eles são refratários, é a genética. E também ela está associada com a maneira como o espírito que vai reencarnar organiza os seus órgãos. Se ele já desenvolveu numa outra vida essa mediunidade, evidentemente que ele vai projetar quase que inconscientemente, dependendo da evolução dele, mais ou menos consciente, um cérebro mais apto a ter as facilidades da mediunidade que ele desenvolveu. Se não, não. Então, por exemplo, vamos dizer que o indivíduo desenvolveu capacidade matemática, vamos falar assim, capacidade matemática. Ele desenvolveu capacidade matemática e aí, na outra vida, na primeira vida, ele não tinha, por exemplo, uma capacidade alta, mas ele gostava, estudava matemática. Chega na outra vida, o cérebro dele, com as áreas relativas ao aprendizado matemático, ficou melhor desenvolvidas, por causa do merecimento dele. Ele só não se desenvolveu mais na outra vida, ele apresentava dificuldades, porque aquele cérebro do corpo da vida passada não lhe permitia isso. Mas no novo corpo, ele acaba desenvolvendo possibilidades que ele não tinha na outra vida. Então, o espírito também, ele impregna o corpo material daquilo que ele ganhou em outras vidas, a não ser que aquilo não possa acontecer. Então, por exemplo, o indivíduo é um grande músico, só que na outra encarnação ele veio para ser pedreiro. Ele precisa ser pedreiro, porque se ele for um grande músico, ele não vai viver como pedreiro, vai viver da música. Então, eles bloqueiam, eles geram uma hipnose e bloqueiam aquela atividade, e o cérebro dele, ele ouve música para ele, se coisa estivesse ouvindo um latão caindo. É apenas ouve, ele não tem a sensibilidade, ele não conhece naquele momento os sons, as tonalidades, porque ele está impedido de desenvolver aquela faculdade, senão isso lhe prejudicaria a evolução. Então, isso é possível, mas, no geral, a gente facilita o que a gente desenvolve numa vida, noutra vida. E essa habilidade, ela permanece com o espírito, né? É o ganho do espírito, não se perde aquilo que se conquistou. A gente não perde. Tudo que nós conquistamos continua conosco, em espírito, né? No corpo, não. Por exemplo, pessoas altamente intelectualizadas reencarnam com uma síndrome de Down. Aí reencarna com síndrome de Down, a inteligência dela não tem como se manifestar. O órgão não permite. O cérebro não permite. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização, que se transmite como outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Aqui a coisa fica complexa no sentido material mesmo. 1857, a lei de Mendel não tinha sido publicada, a Evolução de Darwin, publicada em 1859, 2 anos depois, o que o Mendel chamou de caracteres que passam de pai para filho, foi redescoberto em 2001, então ali não tinha condições de saber o que estava acontecendo direito, mas os espíritos respondem, sim, tem a qualidade física. E a questão da educação, o que é isso? Numa família onde as pessoas tendem a ter os mesmos gostos, ocorre então uma inclinação para aquele gosto. Então, numa família onde as pessoas são músicos, a tendência é que todo mundo aprenda a tocar um instrumento, porque desde cedo ele vai brincar com o instrumento, vai estar ouvindo, quando ele ouve um determinado tom, alguém fala a nota, a pessoa já vai memorizando e cresce com aquilo. Na Índia, tem muitas famílias de matemáticos, né? Então, as crianças têm uma facilidade grande da matemática dessas famílias, porque eles crescem desde cedo aprendendo matemática. Então, a educação favorece isso. O Manuel, acho que tinha 4 anos de idade, ele
fazia contas de milhares, milhões, porque a gente construiu um ábaco com caixa de ovo e com macarrão para ele poder começar a entender o sistema de numeração decimal. E aí, cedo ele foi percebendo as contas, percebendo os números, foi entrando na cabeça dele, gerando uma maior facilidade na área de exatas. Então, a educação gera isso. Assim como algumas empresas passam de pai para filho e eles sabem os segredos daquela determinada produção, daquela determinada manufatura, porque isso foi passado na família, na criação, e faz parte do processo. Então, numa família de médiums sérios, desde cedo a mediunidade desenvolvida. Eu tenho lá, minha tia é médium, meu tio é médium, tudo espírita. Aí você começa a ouvir falar de mediunidade desde cedo, né? Vira espírita, acha interessante, você passa naturalmente a desenvolver aquilo. Você não coloca empecilho, né? Eu já falei uma vez no estudo, há um bom tempo atrás, sobre a familiaridade do conhecimento. Eu já falo daqui a pouco. Fica à vontade, Wilson. Ô, Thales, e para quem quer ser, né? É meu exemplo. Eu tenho algum caminho para seguir, eu faço, você falou primeiro o amor, né, e o bem para as pessoas. E depois disso eu começo a estudar para algum tipo de segmento, eu começo por esse para depois e para esse, você entendeu a minha dúvida? Entendi. Quando a gente está pronto, a informação e os caminhos chegam. Muitas vezes nós precisamos de um tempo para nos organizar espiritualmente, nos fortalecer nos nossos ideais, e aí quando vê a gente está lendo um livro, e ali a gente já consegue perceber, através da intuição dos bons espíritos, que caminho seguir, o que fazer. Acontece até de maneira natural. A gente nem percebe direito, mas os bons espíritos acabam nos conduzindo de acordo até com as nossas aptidões, porque tem aptidões nossas que nós não conhecemos. E aí, quando a gente começa a entrar naquele campo, a gente fala, nossa, eu não sabia que eu tinha facilidade nisso, e acaba tendo. Então, os bons espíritos sempre nos guiam, porque a gente, devido à densidade da matéria, nós temos dificuldade de compreender os processos que estão à nossa volta. Eu não sei se eu respondi, senão você pode fazer a pergunta de modo mais específico. Não, respondeu sim. É que essa semana, né, lá no centro, eu estava dando passe numa outra salinha lá e uma pessoa incorporou. E eu fiquei meio que, né, sem saber para onde ir. A sorte que eu fui amparado lá, né, por dois, né, passistas, vamos dizer assim, mais velhos que eu, né, mais experientes que eu. Aí depois eu tive essa dúvida, mas será que eu tenho que começar com isso mesmo, né? Não sei, talvez estudar mais para depois voltar, eu estou atrapalhando alguma coisa. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Não, nesse caso não. A boa vontade é a única coisa que se pede para o encarnado no trabalho de passe. Estudar é sempre bom, mas no momento que você está lá com boa vontade, não. Você tem que pensar que você fazendo o trabalho do bem com boa vontade, ainda bem que ela se incorporou lá quando você estava. Porque se fosse com outro, poderia estar problema. Entende? Ah, tá bom. Entendi sim, obrigado. Por nada. Aí veja, então, que a educação favorece muito o desenvolvimento das pessoas. Hoje mesmo, meditando sobre alguns processos, o conhecimento que a gente está adquirindo sempre com as experiências, e veio um caso familiar em que os pais eram religiosos mais convictos, com pouca religiosidade, mas muito religiosos. E no trabalho da religião, eles abandonaram as crianças. A prioridade deles era a religião, o trabalho, o casal e, em quarto lugar, os filhos.
Não julguemos, apenas estou contando. Nesse caso, devido a esse abandono, os rebentos meio que se revoltaram contra a religião, considerando que a religião é perniciosa para a família, porque as crianças foram abandonadas, na adolescência também, por causa do trabalho dos pais. O trabalho dos pais dá-se para perceber que foi um trabalho numa espécie de egoísmo e projeção social, muito mais do que a religiosidade mesmo. E isso na nossa concepção da análise do processo, né? Em que não cabe a nós julgar e nem tratar diferente, apenas olhar para aprender e auxiliar no que for necessário. Dentro dessa situação, nos foi mostrado que se os pais, mesmo mais velhos, retornassem para a religião, qualquer que seja ela, com religiosidade e modéstia, a transformação dos pais, trazendo de volta, ou trazendo o carinho que não foi dado, aí não é de volta, né? Eles poderiam mudar a maneira desses não mais crianças, que já são adultos, enxergar a vida. Mas eles não estão dispostos a fazer isso, por quê? Eles se sentiram enojados da religião, porque as pessoas, elas não estavam ali somente pelo bem a fazer, mas pelos interesses pessoais. E aí eles se afastaram. Só que, interessantemente, eles têm na cabeça deles que eles também não faziam por religiosidade, por amor, mas também com um certo objetivo de adquirir prosélitos e de ter uma certa repercussão social. Então, eles tiveram nojo, usei a palavra nojo que eu estou repetindo, de coisas que eles mesmos fizeram. Aí eles resolveram abandonar porque já se sentem cansados e velhos para retornar para o processo religioso, ou de religiosidade, que é melhor. Mas os amigos espirituais nos fizeram ver que se eles fizessem isso, eles mudariam já nessa encarnação o rumo dos filhos. E não fazendo nessa encarnação, eles têm que retomar desde cedo o processo de ensino que faltou nessa encarnação, na próxima encarnação. Não sei se eu me fiz entender. Então tá. Que aí eu estou falando dessa importância da educação na vida das pessoas, né? Então, se nessa encarnação eles decidirem por reorganizar a vida e trazer o carinho que os filhos reclamaram, até pelo comportamento de não ter, eles já começariam a transformar a vida dessas pessoas, nessa vida. Mas como eles não estão dispostos, provavelmente mais um planejamento, mais uma encarnação, pelo menos para reorganizar o que não foi feito. É quase um estudo de caso. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? O que vocês acham disso? Devido a fazer uma ultrapassagem numa curva, vem uma carreta 200 por hora e passa do lado dele, meu amigo, a segunda vista aparece numa velocidade. Fala, dona Mariana. Esqueci o que ia falar, era referente ao que você estava falando. Desculpa, foi Eu minha. lembro, depois eu volto. Aí esse indivíduo vê a vida passar na frente dele com uma segunda vista. A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolver. Por isso, eu costumo dizer, né? Meu problema de saúde, ele é difícil de ser compreendido,
Mas ele é uma bênção para mim. É uma bênção, porque eu sempre falo que ele aproxima a gente de Deus. E aproxima, porque quando você tem um problema de saúde, você vai pensar em Deus sempre, a não ser que você se rebele. Não foi o caso, não me rebelei. Eu agradeço. E aí, isso nos aproxima dos bons espíritos também, porque você começa a pensar na vida, né? Você começa a questionar as coisas que aconteceram e por que que chegou nesse estado. Tudo isso é uma bênção. Eu acredito que todo mundo que quer evoluir, precisa resgatar os débitos, tem que entender o quanto que a doença do corpo resgata a alma. O começo da doença do corpo, ele é o início da saúde da alma, quando bem suportado. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. O indivíduo está com uma dor tão grande no corpo que ele até foge do corpo para não sentir mais a dor. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Aquela história, o indivíduo é ateu até o avião começar a cair. Né? Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Considero isso coisa perfeitamente natural, e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. De fato, quem tem a segunda vista é um problema, assim como o médium sensível. Trabalhar com essas pessoas requer muito cuidado, porque a criança que apresenta sensibilidade, segundo a vista, ela enxerga os outros como eles são. Não adianta ele sorrir, ele fazer graça. Que se a criança enxerga ali vibrações pesadas ou más intenções, ela não gosta. É preciso compreender isso. E é preciso ensinar para essas crianças que todas as pessoas, independente das vibrações que elas emitam, precisam ser tratadas com educação. E não fazer a vontade delas. É complicado. Então, muitas vezes, as crianças rebeldes, que não gostam de ter contato com as outras pessoas, têm alta sensibilidade, elas precisam ser educadas para compreender que as pessoas não são iguais e que o fato das pessoas não emitirem boas vibrações não significa que elas tenham que ser julgadas e perseguidas, mas sim entendidas. Não significa que você tem obrigatoriamente que estar perto ou fazer a vontade, não é isso. É apenas tratar com educação e orar pela pessoa. O Cristo ensinou a amar os inimigos, pediu para amar os inimigos. Então, imagina que um comportamento diferente desse, ele não é cristão. Poder-se ir atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Uma pessoa com essa qualidade citada pelo Allan Kardec, hoje, num teste psicológico, teria altas habilidades. Dentro dos testes psicológicos de altas habilidades, tem muitos pequenos médiums que apreciam as coisas de uma maneira diferente. E aí é mais complicado trabalhar com essas pessoas por causa da sensibilidade. Recentemente eu li um livro, em detalhes, livro aqui, ó. Talento e superdotação, problema ou solução. Foi bem anotado, estudado. Também já escrevi um artigo sobre superdotação, crianças precoces. Esse artigo aqui, ó. E aí,
que acontece? Boa parte do que está escrito aqui está se referindo à sensibilidade mediúnica. Então, hoje, dentro do que a psicologia chama altas habilidades, tem pessoas, crianças médiums. E essas pessoas precisam de um tratamento cuidadoso para que as coisas não piorem. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe. Sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus em alguns somente. Ou seja, a segunda vista, ela permite todo tipo de mediunidade. Quase. Porque você está fora do corpo, você começa a enxergar além do que o corpo permite. Você pode ouvir um espírito e ser psicofônico, uma psicofonia semimecânica ou não mecânica, por exemplo. Ou imagens podem ser formadas pelo que você viu, você descreve a imagem, coisas desse tipo. Hora do nosso café, hora do nosso descanso, no retorno, a gente faz a oração de finalização deste e começo do outro. A senhora queria falar alguma coisa, dona Maria? Passou muito rápido essa hora, eu nem senti. Acho que o tema é muito interessante, né? Interessa em todos, né? E toca o dia a dia, né? É. Ele toca o nosso cotidiano. Eu achei que devia ser umas 6h30, já são 7 horas praticamente. É. A gente volta 7h10, tá bom? Tá Vamos bom. tomar um cafezinho, até breve.